Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre futebol. O Chelsea perde em casa para o Legia Varsóvia, mas avança às semifinais da Conference League. Nada mais do que obrigação, mas ainda consegue passar um papelão mesmo na classificação e Enzo Maresca vira alvo de muitas vaias, não só pelo resultado de hoje e a forma recente, mas também por declarações recentes onde ele culpa a torcida pelo momento ruim do Chelsea, né? Que a torcida não está fazendo a parte dela e que ele não pode mudar o modelo de jogo, quem só sabe fazer isso, né? E pra mim, gente, assim, pra mim, só dele falar um negócio desse, tipo assim, quem só sabe fazer isso, e no momento que o Chelsea vem jogando mal, então subentende que ele não vai mudar, justificaria a demissão. Eu tenho certeza que o Abramovich daria um pé na bunda dele agora, e o Gus Hiddink já estaria comandando o time até o fim da temporada, mas não é mais o Abramovich, né? Agora a gente tem aí a gestão da Clear Lake, né? Com o Berhad Abigali e o Todd Bowley. E esses bundões, obviamente, eles fazem o Chelsea ser o que ele é hoje, né? Tipo, não dá para respeitar muito o Chelsea da situação atual. É engraçado, né? Que toda hora o Chelsea muda a postura, né? Tanto estavam muito satisfeitos com o Sancho, ele começa a jogar mal. Aí o Sancho deve ser retornado para o United. Agora ele joga assim, melhor que qualquer outro atacante. Nos últimos 3 jogos, um gol, 3 assistências. E aí o que vai ser? Ainda vai vender o cara para ficar com os 60 milhões investidos no Pedro Neto? O Pedro Neto que tem menos gols marcados e acho que menos assistências que o Sancho, né? Acho que na Premier League de certeza que tem menos gols, menos assistências na temporada, sem dúvida. Então, fato é que assim, o Chelsea tá numa situação em que ele não joga mais bola que Betis, não joga mais bola que Fiorentina e tem que torcer para o time ter uma performance fantástica lá para não sair derrotado e não ter o vexame de perder uma Conference League, que o nível é muito baixo para o Chelsea, mas o Chelsea nivela por baixo atualmente com um nível tático muito pobre. É uma estrutura tática extremamente arcaica, é uma estrutura tática que assim improvisa jogadores de uma maneira completamente ridícula. É assim, lateral invertido, né? Que ao invés dele ir continuar no lado do campo dando apoio, fazendo os pontas irem para a área, eles vão para o meio que cumprir a função do meio atacante, né? Aí você tem que ter 3 zagueiros para cobrir os lados, os pontas tem que ficar muito pela lateral do campo, tira a liberdade de movimentação deles. Então, assim, aí tem um momento que o Gusto é 10, que o Cucurella é o 10 e o Nkunku não é. É assim a metodologia do Maresca, né? E aí a gente tem essa situação de montagem de elenco, né? Que ela não é bem feita. E eu acho assim, né, é muito essa ideia de vamos tentar trazer o nosso próprio Arteta, trazendo outro auxiliar do Guardiola, vamos trazer um cara que foi campeão na Championship, na segunda divisão, mesmo que o segundo turno também tenha sido uma porcaria, que assim, é o mesmo roteiro no Chelsea, né? O primeiro turno é ótimo, o segundo turno é uma porcaria. Então assim, e a arrogância também de não querer mudar, de não querer ajustar, manter as coisas iguais o tempo todo. É difícil acreditar que o barco sai do lugar desse jeito, né? Fazendo as mesmas coisas, né? Se você rema só para um lado, você não vai para outro lado. Só se a correnteza milagrosamente anular sua força e te levar para outro lado. Mas aí é aquele negócio, a correnteza são coisas que vão além do técnico, jogadores individualmente brilhando, né? Seja o azar dos outros times. E hoje o Chelsea não tem jogadores individualmente brilhando. O Cole Palmer perdeu 6 das últimas 6 grandes chances que ele teve para marcar. Hoje uma atuação péssima dele. A ideia, obviamente, era jogar ele no primeiro tempo, marcar um gol e dar mais confiança a ele, mas agora ele fica com menos confiança para o jogo que vem contra o Fulham. E o Nicolas Jackson não é jogador sério, gente. Para a Premier League, para um time como o Chelsea, é patético, porque a gente está falando, né, de um cara que atua como centroavante no marca gol desde dezembro, 12 de dezembro de 2025, o jogo contra o Brentford, que já não tinha sido uma boa atuação. Ele marca o gol no finalzinho, mas a atuação dele era uma desgraça até lá, né? Tipo, ele tinha perdido gol sem goleiro, tinha tropeçado na bola. Aí, assim, de tanto insistir que ele até fez um gol, mas desde então não marcou gols, não balança as redes, né? Aí eu fico pensando, né? O Chelsea, pelo jeito, né? Segundo os briefings que sai, tá mais do que satisfeito com o progresso do Jackson, mas nesse período o Sancho marca gol, o cara que tem o repelente de chute a gol já marcou, né? Todo mundo marcou pelo menos gol e o Jackson não. E o cara é incontestável, né? O Chelsea não está disposto a investir uma grana pesada para ter alguém na posição de um centroavante que não marca gols. Então, quando você olha isso, como é que você vai ter fé e expectativa que esse time vá além do que está no momento? Não dá, assim, simplesmente não dá. É um time muito perdido, é um time jogando futebol muito pobre no momento, e perder para o Legia Varsóvia é um papelão que não dá para passar pano de maneira alguma. Jogando em casa, perder lá no frio da Polônia,
ok, a gente passa o paninho, mas em casa, Londres, os caras conseguiram dar um jeito de perder. Aí não tem como, não tem pano no mundo que ilustre isso. Então, é ridículo. O Chelsea atualmente, com o Maresca, não joga nada. Não sei quem vai ser o oponente ali na próxima fase, porque pelo que eu vi foi para prorrogação. Mas na final, se o Chelsea avançar, obviamente, nas semifinais, eles enfrentam o Betis ou Fiorentina. Vocês acham que o Chelsea está jogando mais bola que um dos dois? Para mim não tá. O Betis do Manuel Pellegrini tá jogando bem. A Fiorentina faz boa temporada, já esteve melhor também. A sorte do Chelsea é isso, né? É que assim, a Fiorentina já esteve melhor, tá oscilando um pouco mais. E assim, o Betis não vive a melhor temporada, mas a segunda metade é bem interessante. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas virou meio que a expectativa do Chelsea para se classificar à Europa League, porque pela Premier League vai ficar difícil, né? O time está em sexto já na Premier League. Tá a 3 pontos do Nottingham Forest, ok, né? Mas assim, o Newcastle já passou, o City já passou. Do jeito que tá as coisas, a tendência é o Chelsea ficar fora da próxima Champions League de novo. E isso muito porque o técnico é um teimoso que não tem versatilidade, não tem variedade, ficou previsível e ainda tem a arrogância de falar que a culpa é da torcida, que a culpa não é dele. Então, assim, é um técnico, para meu ver, fraco para o que o Chelsea precisa, mas também não é de se espantar. O Chelsea está tentando procurar técnico na segunda divisão para comandar o time estrelato, né? Não é uma fórmula vencedora, convenhamos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.